Olá, amigos, companheiros. Hoje um dia muito especial. Estamos aqui com a nossa governadora Rose, do Distrito 4590, visitando o nosso clube, o Rotary Clube de São João da Boa Vista. Rose, muito bem-vinda, muito obrigado pela visita. Obrigada, estamos aqui para a gente Krista. bater um papo, né? Muito obrigado, o prazer é todo meu, pode ter certeza de estar aqui com vocês. Uma na cidade de São João, né, que eu não conhecia, e outra confraternizando com os companheiros do Clube de São João da Boa Vista. Muito bom, confraternizar é muito bom, né? Ah, sempre é muito bom, fantástico, né? Isso, É fantástico, né? É fantástico. É dentro da história do Rotary, né? O companheirismo que, com a visão de Paul Harris em 1905, de juntar amigos para agir nas comunidades da cidade de Chicago, se juntou com mais 3 amigos e começaram a trabalhar para ajudar as pessoas, tornar a vida delas mais feliz e também, né, dentro de cada um tinha uma profissão, né? Então aí colaborando nessa empreitada. E depois de 16 anos já tinha Rotary Clubes em todos os continentes do mundo. Aí, então uma história bacana. maravilhosa. Isso é bom demais, né, governador? É muito bom estar com os companheiros, batendo papo e tendo ideias e arregaçando as mangas. Exatamente. E não só, não muito menos importante, hoje aqui o nosso companheiro Borba, que é o nosso governador assistente. Isso, ele é meu braço direito aqui na direito, região. esquerdo. É direito, esquerdo, olhos e ouvidos, né? A gente conversa bastante, tem uma Muito boa bom. interação. E ele realmente é o meu braço nesse lado aqui de São João da Boa Vista. É um big de um companheiro. Né? Só para o pessoal entender um pouquinho, né? O nosso distrito ele vai lá desde Cajamar, lá próximo da capital, né? Até Mococa, pega todo o circuito das águas, Rio Claro, Limeiras, ou seja, é uma região bastante grande. E para a governadora tomar conta de tudo isso, se não deixar os assistentes espalhados, é complicado. Então, sozinho não dá conta. Mandorinha não vai Isso, sozinho. E o nosso distrito nessa gestão tem 16 governadores assistentes me auxiliando aí. Né? Então nós temos aí... Para tomar conta ajudar do distrito. A tomar conta do distrito, né? O todo-poderoso Distrito 4590. Com certeza. Então, aí, né, falando um pouco da história, aí depois começou há 117 anos, e depois de muito, nós temos uma presidente mulher, pela primeira vez no Rotary International, né? Inicialmente era uma organização exclusivamente masculina, mas por alguns caminhos as mulheres foram se adentrando e hoje nós temos uma presidente à frente, Jennifer Jones, que é do Canadá. Para ter uma ideia da dimensão do Rotary, tem clubes de Rotary em todos os continentes que trabalham arduamente junto às comunidades, com projetos, com ações, disseminando a vacinação, ter a vacinação contra pólio, que é que está no nosso DNA, né? O Rotary International é parte fundamental na erradicação da pólio, que só falta um pouquinho para a gente. A guerra atrapalhou um pouquinho, mas a gente vai conseguir aí erradicar em 100% dos países. Só um dado interessante, né, que o Rotary é a única organização no mundo que tem um assento na Organização das Nações Unidas, a ONU. Isso, a ONU. Então, além dos países, todos os países têm representantes, o Rotary tem uma cadeira, na ONU, para ver a importância da nossa organização no mundo inteiro. Tem Rotary Clubes em praticamente todos os países do mundo. Isso. Nós estamos... E o Rotary tem ações, projetos, programas. Nós temos programa com jovens, como o Interact. Temos programa também de intercâmbio de jovens, que é a propagação da paz. Uma das áreas de enfoque do Rotary.
a paz e prevenção de conflitos, que aí quem meio que está à frente são os jovens com intercâmbio de jovens, que é também algo que dá muito orgulho para a organização. Não tem dúvida disso, viu, governador? Principalmente para quem está envolvido no programa, no programa de intercâmbio de jovens. Como é importante, né, o programa de intercâmbio, porque é um aculturamento, é uma vivência que aquele jovem, que seja pequena ou de grande duração, de longa duração, curta ou longa duração, é uma vivência dentro de outra comunidade, dentro de outra cultura, e é um engrandecimento como pessoa para aqueles jovens que vão participar do programa, né? Então, o Rotary tem vários programas e um deles é o intercâmbio, que traz muito orgulho para a organização. E aí, você citou, né, são as áreas de enfoque do Rotary. Isso. Que a gente sempre tem alguns nortes para a gente poder trabalhar. E além da paz, tem outras áreas de enfoque, Sim, né? Sim, temos prevenção de doenças, né? Saúde materno-infantil, cuidar da gestante, depois, na sequência, cuidar da criança na primeira e na segunda infância. Desde o início, né? Desde o início, para prevenir por isso. E o Rotary está aqui no Brasil em plena campanha de multivacinação, incluindo a polio para crianças até 5 anos, mas tem que levar a criança a atualizar a carteirinha de vacinação para proteger seu filho, seu neto, seu sobrinho, né? Não vamos deixar algumas doenças que estão praticamente erradicadas voltar ao nosso convívio. A poliomielite é uma doença muito severa e que mexe, que acaba interferindo muito na vida futura da pessoa que é acometida. Então, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, para que eles tenham uma vida saudável. Esse é o nosso papel. Informação, e aí os órgãos de saúde trabalham na vacinação. Com o apoio do Rotary. Que Sim. a gente vai, agora, no sábado, dia 20, a gente vai estar nos postos de saúde, apoiando. A gente pretende fazer uma carreata, inclusive, para chamar a atenção da população. E já temos veiculação, um carro de som na cidade, chamando, conscientizando as famílias que precisam levar os seus filhos à vacinação. Só uma questão de informação, hoje no mundo temos 2 países somente com casos endêmicos, né? Onde tem o vírus selvagem ainda circulando, Paquistão e Afeganistão. Mesmo assim, e por que tem nesses países? Em virtude da questão de conflitos internos, né? Mesmo assim, o Rotary tem conseguido entrar nesses países para poder ajudar na disseminação da vacinação da polio. Mesmo assim, de vez em quando aparece um ou outro vírus selvagem em alguns pontos. Apareceu nos esgotos da do estado de Nova York, nos Estados Unidos, mas nós estamos atentos e não vamos parar a campanha até ter 100% de erradicação dessa terrível doença no mundo. Nós vamos conseguir. É a nossa principal bandeira, não é, companheiros? Vamos descansar, né? Não Enquanto vamos. não erradicar, acabar com isso, não vamos parar. Voltar a manga no lugar. Não, continuar com as mangas arregaçadas. É isso aí. Né? Trabalhando. Exato. Além da vacinação, da prevenção de doenças, a gente também trabalha bastante com água e saneamento também, que é a conscientização da população da necessidade da preservação desse bem tão precioso que é a água, né? A água, né? Ainda que nós estamos numa região bem tranquila, nós temos privilegiada. O aquífero Guarani supre a nossa demanda, porém a água é finita. E nós não podemos utilizar a água do mar para poder nos matar a sede, né? Então nós temos que cuidar dos mananciais, das nascentes,
ter água potável, informar para as comunidades vulneráveis que não possuem água potável como deixá-la própria para consumo, né? Então, é fervendo a água, então aquele sistema de filtração. É muito interessante a gente também estar colocando nas nossas comunidades esse tipo de informação, porque ainda tem muita gente que não conhece. Não conhece o tipo, não teve orientação. Orientação. Né? Orientação para ter o conhecimento de como deixá-la ela límpida, né? Limpa, isso. Potável, né? Potável para poder... Para consumo. Isso, a água imprópria, ela causa muitas doenças e que acaba, no caso, até ocasionando uma ida aos postos de saúde, aos hospitais. Então, se a gente tem o costume da prevenção, é muito melhor prevenir do que remediar, como diz o nosso ditado, né? Então, é muito importante isso. Fica mais barato, né? Fica muito mais barato e mais saudável, né? Bem mais barato e saudável. Tem o custo financeiro e tem o custo humano, né? Exatamente. Então não é só o custo financeiro, tem o custo humano. O barato que eu falo não é só o financeiro. O custo humano que é um custo altíssimo. Né? Exatamente, né? Então, exatamente. Precisa essa prevenção e a utilização desse bem tem que ser muito bem pensado. Muito bem pensado. Aí nós temos outras áreas de enfoque também, como desenvolvimento econômico e comunitário. O que é isso, governadora? É a qualificação profissional para poder melhorar a vida das pessoas, né? Hoje nós temos uma defasagem profissional daqueles profissionais que não tem mais. Um serralheiro, um marceneiro, ninguém mais tem essa profissão. Então, cabe ao Rotary também cuidar dessas profissões para poder, inclusive, melhorar a qualidade de vida. E hoje são profissões que são bem remuneradas pela falta de mão de obra, dessa escassez de mão de obra. Né? Então, a gente pode... O Rotary trabalha nesse desenvolvimento, né? Temos programas onde os rotarianos auxiliam, mas de pessoas não rotarianas, que é o Núcleo de Desenvolvimento Rotary Comunitário, né? Então, NRDC, Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, NRDC. Então, tem muitos clubes que trabalham com isso e acabam auxiliando também, né? Assim como clubes que têm as guardinhas. Que é o exemplo do seu clube lá de... Exemplo lá de Várzea. A governadora é associada ao Rotary Clube de Várzea Paulista. E nós temos uma guardinha hoje com mais de 100 aprendizes colocados no mercado de trabalho, que estudam, trabalham, e hoje são arrimo de família em muitos casos. Inclusive... E a guardinha faz um trabalho de aprendizado, de civismo, respeito à bandeira, respeito ao hino nacional, muito que às vezes os jovens hoje não têm. Não tem, isso na escola não tem mais. Isso. Né? Infelizmente. Eu sou do tempo que a gente fazia, pelo menos uma vez por semana, todos enfileirados, cantando o hino nacional, hasteava a bandeira. Nós fazíamos isso todo dia aqui. Todo dia, cada dia era uma sala que ia lá hastear a bandeira. As aulas de moral e cívica, educação moral, né? Então hoje, né, tem outras qualidades, né, outras matérias, né, tão importantes, mas foi esquecido um pouco isso nas escolas, né? Completamente, né? Esquecido. E isso fortalece o nosso amor ao nosso país, né? Respeito e amor. Então, enfim, por esse lado, né, o que até o seu Rotary está fazendo, tem lá a guardinha, né? Mudando a vida, Rotary mudando a vida de pessoas, isso, né? Porque não muda a vida apenas do jovem, muitas vezes da família também. Não é só o jovem que muda, né? E o que acontece, né? A visão do Rotary, que nós somos pessoas que causam mudanças nas pessoas, nas comunidades, na sociedade e em nós mesmos. Isso. Quando nós ajudamos,
muito mais a gente cresce como ser humano e a pessoa fica muito mais feliz. Então, isso nos enobrece como seres humanos. E é a visão do Rotary, né? Causar mudanças duradouras. Duradouras, Né? exato. Duradouras, Não não momentâneas. momentâneas. Então, não é para um pequeno espaço, é uma introdução na vida desses jovens, das pessoas que às vezes têm... Ninguém é suscetível de ter problemas, a gente só tem que orientar, entrar para o caminho certo para poder profissionalizar e ter o seu trabalho digno, né? Todo mundo tem direito a um trabalho digno. Sim. E poder ter a sua família bem assistida, né? E a comunicação com os órgãos, outras instituições, como é importante essa sinergia. Junto nós somos mais fortes, né? Quanto mais pessoas estiverem de mangas arregaçadas, vai ser melhor para o Brasil, para a nossa cidade, para nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo. Para nossos filhos, para os nossos netos, filhos, isso. Ter uma vida maravilhosa. O Chico Borba. O meu Rafael, minha Letícia, meus netos, exatamente, né? Hoje com 4 anos, e a gente vai tentando deixar um mundo mais fácil, um mundo mais feliz para eles, né? É para eles. E para isso, lembrando que para isso, voltando lá na Guardinha, não só para a gente deixar um mundo melhor para eles, a gente fazendo eles melhores, né? Isso, esses jovens, a criança, pessoas melhores para um mundo melhor. Assim, aí sim nós vamos conseguir um mundo melhor, fazendo esses jovens, essas crianças melhores, com certeza o mundo vai ficar melhor. O mundo vai ficar melhor. Aí eu vou dar um recado para os espectadores: se vocês quiserem ajudar a nossa organização a trabalhar nas comunidades, fazendo um trabalho sério, é muito trabalho, mas com mais pessoas é menos árduo. A gente vai conquistar um mundo melhor para todos nós. Né? Então, aí tem outras áreas de enfoque também, né? Porque a gente já falou da prevenção e tratamento de doenças, da água e saneamento, da saúde materno-infantil, desenvolvimento econômico, educação e alfabetização. Nossa, então, quando você mexe... Hoje existe um percentual mundial muito alto de analfabetismo. Tá? Ainda, né? Ainda, infelizmente. E o Rotary trabalha também arduamente nessa questão, né? Auxiliamos muitas vezes. Quantos clubes ajudam para formar um kit escolar para aquelas crianças que não conseguem nem comprar o seu material? Aqui em São João, como em muitas cidades aqui da região, existia a Bolsa Rotary e ainda existe em alguns lugares. Em alguns lugares que eles compram material, uniforme e para poder... exemplo até do presidente atual de Vargem Grande do Sul. Isso, ele contou, né, que eu estive na reunião, nós tivemos uma reunião da visita da governadora na última terça-feira, e foi emocionante ele falando que naquele momento de vulnerabilidade da família dele, conseguiu a bolsa e aí foi totalmente custeada. E a preocupação dele de tirar nota boa para continuar, para manter a bolsa. Então tem aí o jovem, a criança, pega aquela responsabilidade social de devolver à sociedade o bem que ele teve. Isso foi maravilhoso na vida dele e na vida do Rotary, da história. Isso, na história do Rotary, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, para todo mundo ter uma ideia, né? O nosso clube são 11 anos. 11 anos. 11 anos. Esse ano já será o 12º ano do projeto do melhor aluno da escola pública. Maravilhoso, porque é um encaminhamento para a vida, né? Incentiva a estudar. E só complementando, governadora, Barbinha, que
aqui nós temos pessoas que chegou na prefeitura como prefeito e teve a Bolsa Rotary, lá no Isso passado. não é maravilhoso? Olha só, é um direcionamento para a vida, uma Exatamente. mudança duradoura. Duradoura. Né? Duradoura. Isso, muito bom. E voltando no No projeto... projeto, então, para as pessoas entenderem assim, como é que o projeto funciona. O melhor aluno da escola pública, do ensino fundamental, ele ganha uma bolsa de estudos no ensino médio no Ângulo, né, no Colégio Ângulo. Uma escola muito boa, que é do companheiro também do Fernando Najib. Então, olha só. Então, ele que sinergia, todo mundo trabalhando junto e na conquista de uma melhor qualidade de vida futura. Não que as outras escolas não sejam boas, mas o que a gente conseguiu como bolsa de estudo foi indo atrás com a parceria de conseguir essa vaga no ensino médio no Ângulo. De um aluno que sai oriundo do ensino fundamental, ele faz o ensino médio no Ângulo. E os melhores alunos da escola pública do ensino médio, eles ganham uma bolsa de estudo na Unifeob, né? No curso que ele escolher, no curso que ele escolher, ele vai fazer toda a estrutura, vai se formar sem custo nenhum. Então, você muda a vida da família como um todo. Não só daquela pessoa. Muda a vida da família. E como a gente já está com 11 anos, já tem muitos formados já. E eles são pessoas assim, já está trabalhando. É muito emocionante. E aqui em São João nós já temos datas já para acontecer o projeto, a prova já tem data. Já é meio que esperado junto, né? Data da premiação, já está tudo certinho. Você acaba transformando todas as escolas como um todo, porque existe uma competitividade para poder ser o melhor aluno daquela escola e concorrer com os alunos das outras escolas a essa bolsa de estudo. Então você puxa o outro, que puxa o outro, vai multiplicando. Multiplicadores. Né? Só para contextualizar, existe um projeto num outro país onde as crianças não tinham carteiras. Então foi feito um projeto onde foi feito como se fosse um encarte de um papelão mais endurecido, e aí foi feito pelo Rotary daquela região, que aí para poder dar possibilidade das crianças terem uma carteira, nem que fosse em cima das coxas. Né? Então, assim, para vocês verem que as dificuldades não só são a nível, né, do nosso mundo, nosso país, existem dificuldades a nível mundial. No Haiti também tem a questão da prevenção para paz e prevenção de conflitos. Então, existem muitas outras dificuldades. Pode ser que algum país no mundo não seja necessário, mas sempre tem uma forma que a área de enfoque possa chegar em todos os lugares do mundo. Né? Então, isso nos enobrece, isso nos dá um norte para a gente poder ter olhos atentos às comunidades, às reais necessidades de cada cidade, de cada comunidade mais vulnerável. Isso é o combustível nosso. Combustível. Né? É o nosso combustível para fazer mais. É isso. Para fazer mais. Quanto mais a gente faz, mais parece que a gente quer fazer, não é? É o combustível. É o combustível. A hora que a gente consegue ver o resultado, né? Porque o projeto que sai do papel, ele saiu do papel, ele tem um resultado lá na frente. A partir desse resultado, o combustível aumenta. E tudo isso assim norteado, né? Nós falamos um pouco da visão, tem os valores de Rotary também, né? No que o Rotary, quais são os pilares? É a diversidade, todas as pessoas, independente de quaisquer escolhas, de raça, credo, gênero, todas as pessoas são bem-vindas em Rotary, desde que queira trabalhar. Nós trabalhamos. Né? Tem que ter os olhos abertos, os ouvidos atentos e os braços também para acolher
todos os que precisam. Governador, você falou que nós trabalhamos e muito. Agora, para entenderem, eu vou fazer uma pergunta para você. O que você trabalha muito? O Barbinha trabalha muito. E o que vocês ganham com isso? Nós somos 100% voluntários. Aí, muito Aliás, bom. até me enche de emoção, né? Porque nós não ganhamos nada. Nós ganhamos crescimento pessoal, crescimento como pessoa, quando a gente colabora com essas comunidades. Então, a gente não ganha nada. É isso que a gente ganha. Crescimento, nós ganhamos monetariamente nada. Em dinheiro nada. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A gente tem que colaborar, arrecadar recursos para poder. Muitas vezes a gente aí ajuda com um pouco, né, do que a gente ganha, para poder ajudar as outras pessoas. Para entender o que nós rotarianos ganhamos. É isso que a governadora acabou de dizer aí. A satisfação de ver que você mudou a vida de alguém. Exatamente. E sabe qual que é o meu combustível, né? Porque eu estou rodando por todo o distrito. O brilho no olho quando se fala dos projetos, quando se fala do intercâmbio de jovens, quando se fala das ações que pode ser até pequena, mas as ações impetradas por cada clube. Né? Às vezes é uma campanha de arrecadação de alimentos. Na pandemia, quantas foram as campanhas para fazer distribuição de máscara, distribuição de álcool gel? Né? Isso é prevenção de doenças. Quando a gente esteve na pandemia, pegou todo mundo de surpresa. De repente, a gente em casa, e a gente que gosta de estar junto, que a gente gosta de trabalhar, e a gente mesmo assim esteve, mesmo de casa, trabalhando, fortalecendo o Rotary, né, para poder continuar trabalhando pelas comunidades. A arrecadação de alimentos. Quantas pessoas passam fome, né? Isso no Brasil e no mundo. Então, a gente faz muito disso também. E como ver que alguns projetos, como você já citou, né? Do programa de intercâmbio de jovens. Como eu já disse, eu, minha família e minhas filhas ingressamos à Rotary pelas portas do programa de intercâmbio de jovens. E o nosso clube tem uma característica que nós temos vários companheiros que entraram em Rotary pelas portas do programa de intercâmbio de jovens e companheiros ativos em Rotary. Mais do que... Isso que é muito bacana, o que o PIG tem que ter. Falo para você e para outros governadores que estão vindo, nós temos que ter um espaço no DQA, no desenvolvimento do quadro associativo, que é muito importante. Sim, eu digo o seguinte, nós temos um piano e tocar o piano... E todo mundo carregando. Quanto mais pessoas vierem, o piano vai ficar mais pesado. O piano é pesado. Então, quando a gente tem um piano, quanto mais braços, o piano se torna mais leve, muito mais tranquilo de carregar. Isso, né? Exatamente. São mais ideias, são mais visões que entram na nossa organização para a gente poder, inclusive... aumentar o nosso engajamento e aumentar o nosso alcance, né? Que é uma das prioridades. A gente tem que aumentar o alcance de Rotary para poder todo mundo saber o que nós fazemos e que é tão bonito e tão saudável, né? Sem dúvida nenhuma. Aí, só uma das áreas de enfoque que a gente não tocou ainda, que é o meio ambiente, que é a área de enfoque que entrou. Entrou, ela é nova, é a 7ª área de enfoque, né? A preservação do meio ambiente. O mundo está sofrendo com coisas que nós deixamos um legado ruim, né? De muito desmatamento, não preservação
das nascentes. Então, agora a gente está tendo que correr atrás disso. Para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos também. Porque uma recuperação, ela não se faz de uma hora para outra. Ela é algo demorado, é algo que tem que ser muito bem pensado. Você não pode colocar simplesmente uma muda de árvore que não seja nativa na região, com risco de mais prejudicar do que ajudar. Porque aí pode fazer uma situação de depredação ambiental. Eu vou contar uma história, porque eu gosto muito de viajar, né? E eu fui para Ushuaia. Ushuaia é no extremo do mundo, né, do nosso planeta. É a última cidade antes da Antártida, que fica a 1.000 quilômetros. A Antártida, então, é a última cidade do hemisfério sul. E assim, lá a temperatura mais alta é 18 graus. No inverno, bate -20, né? Mas é um lugar muito bonito. São 8.000 habitantes, basicamente. E eles têm eles fazem uma cerveja muito gostosa, que vem das águas do Lago Beagle lá. Mas aí eu vou contar o seguinte: em um determinado momento, foi levado 12 casais de castores para Ushuaia. Tiraram lá do Canadá e levaram para Ushuaia. O clima é igual, porém, no Canadá, existe predadores naturais dos castores. O que não tem em Ushuaia. Os castores se reproduziram e eles fazem o quê? Eles não fazem represas, eles estão acabando com as árvores, com as florestas que tem lá. Então você vê, não foi por maldade que trouxeram os castores. Talvez, né? Qual o motivo não dá para saber. Mas está tendo um desequilíbrio, porque aí aquelas árvores eram um habitat de certos animais, que aí acabam... Daquela região. Que existia um equilíbrio ecológico. Aí você inseriu alguém ali que não... Algo feito sem projeto. Sem projeto. E eles derrubam, eles vão roendo as árvores, derrubam, formam os diques. Aí represam, porque isso é da natureza do castor. Ninguém foi lá, é da natureza dele, mas é o que ele faz, né? Então, e aí não tem quem consiga dar conta. Aí eu falo assim, vamos contratar caçador de castor, o que vai fazer? Agora né? tem que buscar aqueles predadores lá e colocar... Nossa, eles estão com um grande problema. Olha, o Ushuaia é lindo. Eu recomendo. Tem até um casal de amigos que foi faz umas 2 semanas. E os passeios lá, é muito frio, mas é muito gostosa a cidade. Fora que se come muito bem, né? Na Argentina, ali, finalzinho da cordilheira, já entrando na Patagônia, Argentina, é bem na Patagônia. E tem uma história, né? Porque era um local que fizeram um presídio. Por conta da dificuldade, tudo uma história, tudo tem história, dificuldade de fuga, eles construíram o presídio e foi aí que nasceu o Ushuaia. E depois... mas ela não cresceu muito, porque de fato tem muita dificuldade. Ou os insumos alimentícios vêm por avião ou por mar. Que aí, e lá os barcos balançam um pouquinho. Né? Mas é muito interessante. Muito, Mas assim, foi só para contextualizar o quanto que nós temos responsabilidades. Exatamente. E isso também acontece no nosso país. Não adianta. Com certeza. Estudo, isso. Plantar a coisa certa no lugar certo. O tipo de árvore que é comum naquela região. Então, assim, isso é muito importante,
né, a gente contextualizar, falar, para, de fato, plantei minha árvore, mas às vezes não é bem aquela lá. Exatamente. E além disso, depois de plantar, tem que cuidar também, né, para que ela não morra, não é só isso, isso, né? Cabe a nós aí cuidarmos do que a gente, o nosso legado, o que nós vamos deixar de legado, né? Exato, exatamente. Futuras gerações. Para as futuras gerações. Mas, como você falou, é uma área de enfoque colocada há 2 anos no Rotary International. É nova, porém Muito importante. Muito importante. Muito Temos importante. que dar foco. Isso, foco, né? Aqui até que nós, São João, estou vendo, estou aqui atrás a serra, né? Maravilhosa. Maravilhosa e que tem muito verde, mas a gente sempre tem que ajudar aí, precisa cuidar. Precisa cuidar. Não tem dúvida. Principalmente quando tem o aumento das cidades aí, quando tem um aumento desenfreado. Exatamente. Tem que ser tudo muito bem cuidado. Hoje é até natural, eu vindo para cá, saindo de casa, indo para o escritório, tinha 3 tucanos vindo, quer dizer, eles estão vindo para... Está muito comum isso. Esses bichos vir para a cidade aqui. Por quê? Mas por quê? Porque lá estão mexendo. Estão mexendo. Lá. A gente está invadindo o espaço. Nós estamos invadindo o lugar deles, eles buscam outros. Está acontecendo perto da minha casa também, que eu moro pertinho ali em Jundiaí, da Serra do Japi. E tem uma família de tucanos, eu tenho algumas árvores bem em frente, tem um lugar de torres de energia elétrica, e aí tem poucas árvores, porque ali não pode construir nada. Mas eles estão buscando ali, saindo da serra, que eles eram o habitat deles. Refúgio. É um refúgio. É. E a gente tem muitos animais em extinção e a gente tem que cuidar. Cuidar deles, com certeza. Aí. Você tinha começado a falar sobre os valores de Rotary. Valores de Rotary. Aí nós falamos... aí tem a diversidade que eu falei... todas as pessoas, independente de credo, de raça, de cor ou de gênero, nós somos acolhedores. Nós temos os braços abertos. Isso é bom tá? demais. É bom demais, né? E sem quaisquer discriminações. Inclusive, tem agora, nós temos um novo norte, que é sobre diversidade, equidade e inclusão. Todos são iguais, a gente tem que dar possibilidades iguais para todos poderem ser rotarianos ativos, né? Então esse é um novo norte, uma nova porta que se abre para a gente poder, inclusive, aprender com tantas pessoas que estão dentro dessa diversidade de pessoa, como pessoa. A gente vai ter que aprender a incluir as pessoas também. Isso. Porque a gente... não que seja até hoje, né? Mas sempre foi assim. Agora não, você tem que... a gente estava conversando outro dia num seminário que a gente foi sobre a adequação das nossas sedes, a possibilidade de pessoas com deficiência física poder ter acesso à nossa acessibilidade. Como é importante isso? Porque nós, digamos assim, que não temos uma deficiência física, a gente entra em qualquer lugar, vai em qualquer canto, sobe, desce, é muito fácil. Muito fácil. Mas a gente tem que pensar, pessoas que pensar não no têm todo. uma dificuldade, né? E não é por isso que não podem ser rotarianos. Rotariano. Isso. Uma outra questão também, né? Com relação a gênero. No Rotary, inicialmente, eram clubes de serviços exclusivamente masculinos. Sim. E a partir... As mulheres lutaram para entrar. Lutaram, lutaram para entrar, seguido de mais duas. Isso nós tivemos 3, eu sou a 4ª do distrito 4.590. Mas assim, e a primeira presidente de Rotary International, que é a Jennifer Jones, canadense. E aí logo teremos um escocês, mas na sequência uma outra presidente
Stephanie da Pensilvânia. Mulherada Então a mulherada tomando conta mulherada aí, tomando né? conta. Se cuidem, vamos nos cuidar. Gente. O nosso clube, o ano que vem, a partir de 1º de julho, né, que o ano rotário é próximo ano rotário. 1º de julho até 30 de junho do ano seguinte, do ano civil seguinte, Isso. assume a nossa companheira Gabriela Uliana. Ela vai ser a próxima presidente. A primeira presidente. Presidente do Rotary de São João. Opa, isso mesmo, primeira. abrir oportunidades, imaginar o Rotary também com inclusão de mulheres, né? Mas é uma companheira muito ativa. Muito ativa. Ela faz parte de comissão, se eu não me engano, da imagem pública. Da imagem pública, ela sempre fez parte, né? Isso, porque ela como ela é jornalista de formação, então ela sempre fez parte da comissão de imagem pública do distrito. E né? hoje nossa secretária, né? Para seguir como presidente. Então vocês, na verdade, fazem o PLC, né? O Plano de Liderança de Clubes. Nós já e temos é importante. nossos presidentes. E assim, só contextualizando também para quem não conhece o Rotary, né? O que é a roda, né? A roda rotária significa essa rotação de lideranças, né? Essa rotação de pessoas nos clubes, nos distritos, na presidência. É um ano. E cada ano muda o lema do presidente de Rotary, e esse ano é Imagine o Rotary, que foi baseado na imaginação e na música de John Lennon, mas que não é só imaginação, é um chamado à ação, né? Ação para termos uma melhor qualidade de vida com nossas comunidades, ação na erradicação da polio, ação para termos todas as crianças alfabetizadas, ação para termos um mundo de paz. Então, o lema rotário do Imagine o Rotary, nas cores branco, verde e roxa, que também é a luta feminina e também significa paz, meio ambiente e a polio, que é o nosso norte, estão norteando o nosso ano rotário 2022-23. E nossa governadora, a caráter. Estou a caráter do Imagine o Rotary. Olha só. Né? Aliás, isso vestir a camisa. Eu literalmente. Nossa, eu gostei. Bom, eu já sou meio que rebeldes assim. Eu gosto mesmo de muita cor, de muita luminosidade. Então, caiu como uma luva. Eu inseri dentro de mim o Imagine o Rotary, não poderia ser diferente. Eu trabalho numa instituição que lida muito com pessoas carentes, pessoas que precisam. Então parece que caiu como se fosse esse lema para mim. Esse lema para mim. Então eu me emociono bastante quando falo. Os olhos brilham. Aí voltando nos valores, aí tem a integridade, pessoas íntegras, voltadas para o bem com ética, né? E assim, por isso que é importante cada um no seu segmento de profissão, para a gente ter sempre a real noção. Então, advogados, engenheiros, arquitetos, professores aposentados, que também já viveram, já tiveram a sua... Tem muita coisa para ensinar, para mostrar. Eu falo que ninguém sabe tudo que não pode aprender e ninguém sabe nada que não possa ensinar. É isso, né? Porque é importante a gente ter essa abertura de mente para a gente estar sempre como esponjas, né? Aprendendo sempre e sempre também associando as melhores ideias. É maravilhoso isso. E um dos nossos grandes valores também é o companheirismo. Sim. Nossa Senhora. Aí é a paixão. Aí é a paixão. E eu digo assim, nossa, o Rotary faz tanta festa. Eu falei, não, quando a gente se junta, vira festa. Vira festa, porque aí a gente troca as nossas experiências, e aí a gente comemora os nossos sucessos. Surgem as ideias. A maioria das ideias são a partir do companheirismo. Inclusive no lema, que é um círculo sem emenda, significa exatamente a união dos rotarianos que em companheirismo
se juntam para criar as melhores Pra criar ideias, os melhores projetos, os melhores né? projetos. E É tem isso projetos maravilhosos espalhados pelo nosso distrito. Tem no Campinas Sul, que é a profissionalização de médicos, cirurgiões plásticos para característica de lábio leporino. O Rotary foi o maior projeto em questões de valores aportados que colabora com essa profissionalização que vai aí para os profissionais do Equador e do Peru e ficam também no Brasil. A gente não imagina, vocês imaginam quanto uma criança pode ser discriminada por ter uma deficiência visual como o lábio leporino, Sim. que também consta também uma dificuldade de comunicação. Então, a gente dando a possibilidade dessa qualificação específica, o quanto melhora a vida dessas crianças e jovens. Com certeza, né? porque o lábio leporino ele acaba interferindo nessa parte social, mas tem toda essa parte de alimentação, respiração, tudo acaba dificultando a vida da criança, e se você não corrige cedo, acaba complicando e vai pro resto da vida, se não fizer a cirurgia, não fizer essa correção, O quanto antes. vai dificultando a vida da pessoa pro resto da vida dela. É de uma relevância muito grande. Outro projeto também, lá em Jundiaí, tem o Instituto Luiz Braille, que cuida da saúde dos olhos, né? E ele é cuidado, hoje a diretoria é rotariana, a diretoria do Braille. E é uma instituição também sem fins lucrativos, né? E eles adquiriram um projeto de uma sala sensorial para crianças e jovens poder ter aquele tato, porque é no tato que os deficientes visuais também se comunicam. É no tato que eles enxergam, né? Vamos dizer assim. Enxergam. Isso. Então tem uma sala montada sensorial para a questão do... Então, tudo são feitos com recursos arrecadados do Rotary International. A gente tem a nossa Fundação Rotária, que arrecada os recursos e distribui a nível mundial esses recursos. Por exemplo, quando teve o início da pandemia, existe uma área que a Fundação Rotária cuida de desastres naturais, desastres, né? E ela quando começou a pandemia, foi enquadrada nisso para a questão de fazer testagens em casas de repouso com idosos, porque todos lembram que os idosos eram os maiores, era o maior foco e com maior preocupação com relação à vida, né? Por conta, lógico, nós não temos peças de reposição. E quando a gente vai caminhando na vida, é lógico que a gente começa a ter uma deficiência aqui, outra deficiência ali, e os pulmões não são os mesmos de quando a gente nasceu. Ficou e foi criança, tal. Então nós vivemos essa realidade e teve a testagem gratuita em muitas casas. A Fundação Rotária, ela fez o aporte de valor muito alto para financiar isso daí. Essa testagem em massa nas casas de repouso, nos asilos. Nos asilos, isso. Então, é importante. Então, olha o olhar de preocupação que o Rotary tem. A gente se preocupa e a gente busca formas de se resolver. A gente não fica aguardando alguma coisa vinda do céu. A gente corre atrás das soluções, né? E isso que incentiva cada vez mais o nosso trabalho de permanecer e ajudar e contribuir com as nossas comunidades, com as nossas pessoas, né? Então, isso assim, e aí foi compra de ambulância para Santa Casa de Rio Claro, foi também a reconstrução da UTI neonatal de Mogi Guaçu. Então, é muito legal. Isso só nos enche de orgulho de estarmos na instituição e também contribuindo à Fundação Rotária. Aqui em São João, a gente teve
no Rotary Club São João da Boa Vista Sul, que é o outro clube da cidade. Também teve um projeto de subsídio global, que eles adquiriram uma mesa cirúrgica através do dinheiro da Fundação Rotária. Para equipar a Santa Casa daqui. E falando em Santa da Casa daqui, informação. O nosso clube, que tem 83 anos de fundação aqui na cidade, o início da Santa Casa, a construção daquele prédio que hoje é a Santa Casa, se deu através do Rotary. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Então, a primeira mesa diretora dessa Santa Casa que existe no prédio de hoje, ele era composta de rotarianos. Muito. Então, sabe, isso eu digo que não é uma herança. A herança é o que a gente deixa para os outros. O legado é o que a gente deixa nos outros. Exato, né? Então é um legado que vocês deixaram, que o Rotary começou na cidade de São João, inestimável. Não tem custo, não tem valor maior do que assim. E ajuda todas as pessoas que precisam. Sim. Então, parabéns ao Rotary Clube de São João da Boa Vista. Legal. Parabéns. Só enche de orgulho a governador e o distrito. E assim, aí tem história. Você falou de legado, e esse legado a gente precisa levar ele adiante. Sim. E continuar trabalhando e deixando essas marcas na cidade, porque a gente faz parte do nosso DNA. Das necessidades. Né? E lembrando do nosso lema, né, lá que nós falamos, dar de si antes de pensar em si. A gente sempre, quando está à frente disso, a gente só está pensando na comunidade, nas pessoas, em ajudar. E tem um outro lema que eu também gosto bastante, que é o mais se beneficia quem melhor serve. Então, maravilhoso esse lema também. Esse toca ali lá no fundo, porque a gente, quem está em Rotary, quem ajuda, sabe o quão grande nós nos tornamos e nós somos orgulhosos. Aquela pergunta, a resposta da pergunta, o que você ganha com isso, né? Acabou de responder. Esse é o servir. É o lema. E quando eu fui presidente, né, 2 anos atrás, eu falei pro Tistinha, ele falou assim, você merece um prêmio, não, mas eu não mereço porque eu trabalhei. Não, o trabalhar para nós, o servir está no nosso DNA, nós vamos servir. Agora, premiar um companheiro pelo trabalho, aí é a obrigação do clube. O clube tem que reconhecer pelo trabalho e premiar esse companheiro com título, seja ele um título Paul Harris, seja ele com um certificado, seja ele numa reunião citar o nome dele e pedir uma salva de palmas para aquele companheiro, mas reconhecer o trabalho, o reconhecimento do trabalho. Isso a gente também faz, porque a gente serve, mas o reconhecimento também é bom, reconhecer que você trabalhou, né? Isso. Mas eu não preciso do reconhecimento do todo. Se ele falou parabéns para mim, tá ótimo para mim. Até mesmo como um obrigado das pessoas. O obrigado é maravilhoso. Como até o Borba disse, quando eu recebi essa menção, eu falei, rapaz, mas eu não fiz para isso. Eu fiz porque eu tô aqui para fazer. Ele falou assim, não, mas a obrigação do clube é reconhecer. É aí que a gente continua aprendendo cada dia mais. Né? Aí me lembra, né, porque nas visitas, né, nas festivas aí, muitas vezes ocorrem, né, porque a presença da governadora no clube é a reunião mais importante do ano, onde ela vai conhecer o clube, os companheiros, ela vai estar aberta a sugestões, ela vai estar acolhendo todos, né? E aí em algumas festivas aí fala não só do currículo, né? Aí aquilo me emociona demais quando fala da pessoa. Quem é o porquê. Quem é e porquê, né? E numa das festivas, foi a festiva de posse, que me reconheceram, disseram, o que nós vamos dar de presente para a governadora, né? Aí falaram assim, eles fizeram 3 doações à Fundação Rotária. Então não tem presente melhor né? Que ajudar a Fundação Rotária, que esse dinheiro retorna para as comunidades através de projetos e também
mais braços nos clubes, Nos né? clubes. E é como eu falo, eu convido todos que estão assistindo aí para vir conhecer o Rotary, vir trabalhar e ser feliz como nós somos, porque nós somos felizes. Sim. Aí, na parte da tarde, nós vamos te levar até a escola da Fazenda São Pedro, né? Isso. Para você conhecer lá, que a gente tem um projeto lá, o projeto de musicalização. Olha que coisa... Do companheiro Valdran. Inclusive, assim, olha, só cortando um pouquinho, né? Porque eu tive, quando a gente tem análise de projetos para distribuição, né? Eu achei fantástico, né? Quando colocou assim, era o próprio companheiro que vai dar as aulas. Ele entrou um dia no clube e falou assim, ó, eu tenho uma ideia de um projeto. Nossa, foi eu tô com uma ideia aqui, vamos ver que eu quero fazer assim. Eu quero ir na escola, dar aula de violão para as crianças. E deu samba isso, né? Aí eu falei, eu só preciso de violão. Aí um falou, eu dou um. A gente conseguiu arrecadar uns 20 violões para ele. E aí ele dá aula na escola. Assim, ele vai lá dar aula na escola. Mais uma forma de mudar a vida de pessoas. Das pessoas. Isso. Porque tem os quesitos para poder ter a aula. Você tem que melhorar. Verificar o dom, né? Mas assim, você tem que ter boas notas para poder participar. Que legal isso, então, para você ter não é tão fácil, eu não quero lá, não. Você tem que ter boas notas. E para você ter uma ideia, o IDEB da escola mudou de 2 pontos alguma coisa para 4 pontos alguma coisa. Mudou a poder realidade participar. Para poder participar das aulas. Quase que dobrou. Nossa. Quase que dobrou o IDEB da escola. E a música, no final das contas, é a uma maravilha. Né? A frequência dos alunos, mudou tudo. Mudou completamente. Mudou o comportamento das escolas. Olha, é uma açãozinha tão pequena, é a doação... Sim, a doação do companheiro. Do companheiro. Exatamente, de tempo. Doar o tempo. E também a paciência, né? Porque, assim, eu sou formada em educação artística, artes plásticas, né? Mas eu tive lá 1 ano, 2, na minha faculdade de música. E eu confesso que, assim, embora eu amo música, mas eu não era muito das notas, né? Para tocar uma flauta doce, gente do céu, era um horror. Né? Mas não é um dom que pertence a mim. Até gosto de cantar, mas eu não sou muito. Mas eu ia falar, mas cantar. Ontem, né, coloquei o meu dom da minha voz lá na cantoria, eu vi um né? pedaço. Aí, mas no tocar, né, a música, eu não sei se faltou um pouquinho. Meu pai e minha mãe são pessoas extremamente simples. Talvez se me tivesse colocado meus 9, 10 anos no piano, acho que eu teria ido também para o lado da música, que eu adoro. Mas, assim, depois de mais velha, ficou mais difícil, né? Aí depois casa, tem filho, tem... aí muda a vida. Tudo. Mas, assim, é um projeto maravilhoso e que muda a vida das pessoas, dos jovens. Olha só, não foi só a música, mas intensificou o estudo. Sim. E o futuro é baseado na educação. A gente, para ter um país digno, um país para frente, um país forte, temos que fortalecer a educação. É na educação que nós vamos encontrar o caminho. E hoje não. Também na gestão do companheiro Valdran, nós equipamos a quadra de esportes da escola. Então, hoje eles podem ter uma educação física um pouco diferente, né? Tem lá uma tabela de basquete, tem um gol, cercamos a quadra. Já existia um espaço para não perder bola para ir para o rio, cair na estrada e tal, vai lá para o meio do mato, para reduzir esse tipo de coisa e os alunos e os jovens ter uma qualidade um pouco melhor. Esporte, música, educação. Educação. Né?
Vão ser tem grandes mais uma homens. coisa lá que nós estamos fazendo, mas aí você vê lá. Tá bom, aí depois vai deixar surpresa, né, para a Vamos governadora. deixar para o final, senão vai contando tudo aqui. Chega lá, não tem não sei tudo. Pô, eu já sabia. Você já sabia. Então, vamos deixar para ver vamos deixar na um hora. pouquinho para ver na hora da Exato. surpresa, as surpresas para a governadora. Esperamos que as surpresas sejam boas, Mas né? com certeza, se tem uma coisa que eu gosto é me emocionar e eu me emociono. Pode ser que assim, que um dos projetos quando eu estava governador, quando eu estava presidente do Rotary de Várzea, foi colaborar, não foi 100% feito pelo Rotary, mas na colaboração de uma sala de amamentação. E o que foi isso, gente? A UBS nos procurou, que ela montou uma das salas que estava sobrando, pôs um papelzinho de parede, uma faixinha, um marceneiro fez uma pia, teve lá um que gostava de mexer com hidráulica, fez ali a parte de pia, né? Aí o marceneiro fez um móvel para pia. E o Rotary contribuiu com uma poltrona de amamentação e um trocador, para deixar a mãe e o bebê numa situação mais assim, mais íntima, porque a amamentação é um momento íntimo da mãe com o bebê, não ficar muito exposto na UBS. E aquilo repercutiu tão bem nas outras UBSs também, e foi se disseminando. E isso, assim, o cuidado com a saúde materno-infantil, né? Ainda vou fazer um banco de leite. É que o banco de leite precisa de... Nossa, aqui. Esbarramos tanta coisa. Isso. Esse que é o problema, né? A gente esbarra em estudamos muito para fazer esse... O banco de leite. Então, aí precisa ter qualidade na coleta, tem que ter esterilização dos vírus. Exato. Então tem todo que... E as mães, ou então... E tem a dificuldade das mães irem para ir num lugar, né? Para poder. Então, geralmente seriam coletas nas próprias casas, né? Mas eu também esbarrei no mesmo... mesma coisa, né? Mas, de repente, aí a gente consegue uma experta. Não vai ainda. Eu digo que os sonhos... A gente só muda a data fim. Eles não podem acabar, né? Então, se o meu sonho de vocês, já somos 3 pensando, né? Exatamente. Né? E juntos somos mais fortes. O sonho é o mesmo. Exato. Né? Protelamos a instalação mais para frente. Exatamente. Pode surgir ainda, não desistimos dela. E assim, né, na música do John Lennon, a questão do sonho, né? Que é, como é que ele fala? Vocês podem me achar um sonhador, mas eu não sou o único. E, parafraseando também Raul Seixas, baseado na Yoko Ono, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto faz-se a realidade. Né? Então é isso, temos que sonhar juntos. Ajusta uma coisa, ajusta a outra, eu acho que nós vamos conseguir fazer nossos bancos de leite. Por que não, né? Por que não? Lá, não vamos parar nisso. Não vamos parar, mas esbarra mesmo. Eu acho que falta, talvez, parceiro, né? Parceiro que abraça a causa também, falando, não, vamos lá. Porque o problema não é só simplesmente o montar, né? O montar é fácil. Montamos, é fácil. É o que você falou. Quem que vai fazer? Tocar. Então, da manutenção. No caso lá, como nós fizemos a sala de amamentação, era uma vontade da gerente da UBS montar o banco. Mas ela mesma, gerente da UBS, teve dificuldades. Tem. Queríamos comprar uma geladeira para guardar, porque aí teria que ter uma geladeira com freezer, porque ele tem que ser congelado, mas o acondicionamento tem que tomar muito cuidado para evitar contaminação. A coleta também. E aí a gente vai mais a fundo nas comunidades por conta de higiene pessoal. Então, falando de coleta, higiene pessoal, nós temos um projeto bacana aqui, que é o Doe Sangue. Mudando um pouco o foco, mas mantendo na saúde. Né? Na saúde. Porque o ato de se ir lá doar o sangue, só que o sangue tem validade também no armazenamento. Né? Então nós temos que ter como se diz? Tem que ter uma frequência. Tem que ter uma frequência de doação. A frequência de doação de sangue. Então, esse que é o problema.
O nosso projeto Tem que aumentar o número de doadores. o nosso projeto é baseado na conscientização da necessidade da doação. Exato. Porque é tão importante, são 4 vidas que são salvas com uma bolsa de sangue. E outra, né? Hoje você não está precisando. Alguém pode estar lá doando para você amanhã, né? Porque aí depois pode ter que não seja o sangue em cima, tem as plaquetas. Para quem sofre com a questão de leucemia, precisa estar colocando plaquetas. Né? Então a gente tem que ter um olhar firme no propósito, né? Não esmorecer. Vamos fazer uma campanha cada 2, 3 meses, homens, cada 3 meses as mulheres. Tem uma questão aí, obedecida lógico com as idades e o peso. A gente está bem para fazer, né? A gente está bem para fazer. Dá para fazer bem. Dá para fazer bem ainda. O nosso banco de sangue aqui de São João, ele atende toda essa região. Né? É grande. Então, é grande. Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, vai para Casa Branca, Grama, São José do Rio Pardo, toda essa nossa... O banco fica exatamente concentrado mais aqui. O banco de sangue é aqui, mas ele atende toda essa região e ele está interligado a Campinas e Ribeirão Preto também. Então, nas necessidades de sangue nas regiões, nos pontos eles encaminham. Eles encaminham para lá, eles encaminham para cá. Então teve uma vez, porque eu fiz a doação e depois o meu sangue, se eu não me engano, é A positivo e não é muito comum, né? O A positivo, mesmo sendo positivo, não é muito comum. Então, e aí eles me ligaram. Eu estava trabalhando em home office. Se eu poderia fazer a doação, que estava precisando. E aí eu nem... Porque geralmente tem uma fila para os doadores que vão lá, né? Aí, porque estavam pedindo com urgência. Já tinha uma pessoa na necessidade do sangue A positivo. Essa é a importância da doação. Isso. É isso né? aí. E não engrossa. São uns mitos assim. Isso Tem aí é uns uma coisa, tem mitos nada assim, disso. não. A gente se sente bem em ajudar, gente. Exatamente. Faz bem fazer o bem. Faz é bem isso. fazer o bem. E assim, Sem olhar quem. Sem olhar a quem. Aquele pouquinho de sangue que a gente doa, em questão de dia... Já repõe. Então, você não vai sentir falta dele. Não vai sentir falta dele. Não, vai repor. Vai repor rapidinho. Então aí eu fui lá e assim, eu sou regular, né? Sou uma doadora regular. Agora, por conta da governadoria, mais longe de casa do que perto, mas eu ainda tenho que ver se eu vou lá fazer a minha doaçãozinha. Fazer a parte. A minha parte, tem que fazer a parte. Fazer a parte. Exatamente. Dar exemplo também, né? A gente tem que ser exemplo. Isso, ser exemplo. Não é falar assim, vai lá, mas eu vou, mas e você? Foi? Então, sábado, por exemplo, eu vou estar na campanha, eu viajando pelas cidades. Aí eu combinei com o presidente de Divinolândia que eu vou estar na cidade de Divinolândia. Eu quero participar aí, né? Eu tenho que mostrar que eu trabalho também. Claro, né? Também faço. Eu também arregaço as minhas mangas. Faço e vou continuar fazendo. Exatamente. Né? Exato. Então a gente tem que mostrar e não mostrar na divulgação da forma correta. Aí a gente conquista mais. Na orientação. Né? Na orientação. Que sábado vai ter sábado agora, dia 20, é a campanha de multivacinação, dia D. Da multivacinação, mas principalmente da polio, né? Principalmente a polio, que ela está batendo na porta. Está batendo. O vírus está aí, ó. O mundo globalizado, muita facilidade, avião para lá, avião para cá, navio para cá, navio para lá, facilita as coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins. Exatamente. Por isso que todo rotariano vai estar ou com a camiseta, ou com distintivo. Exatamente. O distintivo aqui. Exatamente. Né? Então nós vamos estar engajados nesse próximo sábado aí e durante todo o período da campanha, que começou dia 8 e vai até dia 9 de setembro. Mas sempre lembrando, vacinação é o tempo todo, vamos cuidar das nossas... Agora é uma campanha
de incentivo. Mas assim, vacinação é o ano todo. O ano todo. O índice vacinal caiu muito. Exatamente. É conscientização. Jovens mães, jovens pais que estão vendo a gente, ou avós, avós, não esqueçam de levar, né? Governador, eu vou um pouquinho mais além, né, Tista? Sim. Mas eu levei meu filho. E sua prima levou? O filho dela? E sua vizinha levou? A família. Sabe? Cobrar todas as pessoas que você conhece, que têm crianças. Eu já levei. E você levou? Vamos fazer virar uma festa. Como a gente não se reúne e vira festa, vamos fazer da campanha de vacinação na nossa família virar uma festa também. Dois, já vira festa. Porque a gente precisa, porque se a gente tem que, as pessoas têm que entender que se não atingir um nível de vacinação alto, o seu filho não está protegido. Não está protegido. Ele pode ter uma consequência um pouco menor de estar, mas ele pode ter a doença. Então vamos fazer. Tantas doenças foram erradicadas, vamos também erradicar todas as que a gente puder. Com certeza. Seja sarampo, catapora, cachumba, porque quando pega... Eu fui uma criança que tive todas as doenças infantis, absolutamente todas. E assim, mamãe fala que quase que eu fui quando eu tive sarampo. Olha aí. Então, naquela época não tinha, né? Porque, afinal de contas, eu já passei um pouco dos 20, tá? Mas assim, eu levei meus filhos, falo para minha nora, porque eu tenho 2 netos. Uma está longe em Portugal, mas também tem um cuidado muito grande com a saúde em Portugal, né? Lá no Velho Mundo. Então, eu sei que eles estão bem cuidados lá também. Mas aí sempre eu falo, não esquece de levar o Rafaelzinho no OBS para tomar a vacina, atualizar a carteirinha. Eu sou da época, eu acho que nós somos da época que tinha vacinação em massa na Tinha. escola. Fazia fila, entrava na fila, puxava. Eu lembro, aqui assim, olhando de lado, né? Para não ver a agulhinha. Eu lembro também que teve um surto grande aqui no país de... ai, meu Deus, não é hepatite, ai, meu Deus, é uma doença que ataca o cerebelo. Meningite tipo B. Então foi uma vacinação em massa. Foi lá para os anos 70, mais acho ou que menos. Foi do revolvinho. Do revolvinho. A gente fazia fila na escola. Isso, foi em massa da meningite. Foi um surto. Era uma agulha só, furava todo mundo. Como é que era o negócio? E aí, pois né? Você vê como algumas coisas melhoraram, né? A gente hoje agulhinha descartável na hora. Melhorou tanto e tem muita gente que não leva para vacinar. Você vê? Por que isso? Porque ainda existem algumas cabeças que fazem, eu digo que são formadores de opinião que são contra a vacina. Mas a vacina salva. E nós passamos por uma pandemia e a vacina contra o Covid-19 salvou muita gente. Eu mesmo estou ilesa da Covid, tá? E eu trabalho com pessoas, né? Não peguei nenhum tipo nem levinho. Eu peguei, mas foi bem leve, foi tranquilo. Que bom, foi tranquilo. Foi tranquilo. O nosso clube chegou a perder um dos companheiros para a Covid. Isso abalou bastante. Ficamos muito tristes com certeza. Foi realmente uma perda, uma grande perda. Todos são uma perda importante. Sim. Porém, ele era muito ativo, muito antigo no clube, muito ativo. Sabe o que eu sinto que foi mais doloroso? Porque existe uma situação de luto, né? Quando a gente tem uma perda. Por qualquer doença, mas a gente tem a gente tem a gente faz de uma forma, a gente tem um velório, a gente tem um sepultamento, e de repente não tivemos isso. Exatamente. Então parece que aquela pessoa simplesmente desapareceu. Isso é muito doloroso. Eu tive um tio que faleceu, irmão do meu pai, e eu lembro dele, e ainda bem,
ele feliz, alegre. O meu pai é um dos irmãos mais velhos, ele era meio que do meio, e ele pegou numa clínica, na verdade, a clínica de idosos que ele estava sofrendo de demência, mas aí ele pegou lá. Então, não teve uma despedida. Não teve. É triste isso. É né? triste. Porém, é o que você falou, você não teve a visão que você tem Isso. dele é da visão alegre. Mas é que a gente parece que tem essa A situação, sensação é de diferente, que é diferente. é estranha, né? Mas É um vamos luto, falar de coisa boa. É um luto que não foi Não feito. foi. É um luto que parece que está eterno. Mas assim, não finalizou se tivesse a vacina antes, quem sabe a gente não tinha perdido o nosso companheiro. Mas assim, e essa vacina salvou muita gente. Muita gente. O importante é isso. Então vamos vacinar. Vamos vacinar e vamos pensar vacinar. nas coisas boas. As coisas ruins Exatamente. passam e a gente tem que sempre estar. As coisas boas passam, as ruins também. As ruins também. As ruins também. Vamos pôr um sorriso no rosto, brilho no olho, arregaçar as mangas e bora mão pra na frente, obra. Bora pra frente. 2 anos atrás, no auge da pandemia, né? Nós fomos aos postos de saúde. Porque teve campanha de vacinação, a gente de máscara. Fomos aos postos de A gente saúde, estava de máscara, fazer a campanha da vacinação. álcool na mão, dando presentinho para quem presentinho para ir, né? Pra É tava isso. lá. Informação, orientação, incentivo. É isso Esse aí. também é um dos caminhos do Rotary. Do Rotary, com certeza. Muito bom. Muito bom? Gente, governador, é isso. Foi um pessoal. prazer conversar, né? Eu amo conversar sobre Rotary, brilha meu olho, enche de lágrima com as ações e só me faz mais feliz. E olha que eu sou feliz. Aí, ó. Essa é a impressão que nós temos e temos certeza disso. Então, governadora, muito obrigado pela visita. Agora nós temos ainda atividades durante o dia. Programação até chegar inteira. a nossa... Isso, né? Toda a programação. Intensa, inclusive. Uma Intensa programação com a governadora. Era surpresa, como você chegou. Surpresa, puxa, eu vou ter que fazer uma entrevista. Né? Ela falou ontem, ela falou assim, eu vou aonde? Vou numa rádio, eu deixei quieto. Eu falei assim, eu não vou falar nada, porque eu também não sei como que é. Então, muito bacana. Muito a bacana. forma que ocorreu. Isso. Governadora, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Vamos continuar com a nossa intensa programação aí até chegar à nossa reunião festiva de visita da governadora. Lá de noite, né? A gente vai conversar bastante. Eu conheci muito aqui de São João da Boa Vista. Com certeza. Valeu, obrigado. Meu GA predileto. Tamo junto. Governador assistente, muito obrigado. É isso aí, pessoal.